está agora ouvindo a leitura da palavra, porque aqui nesse devocional nós lemos a palavra, mergulhamos e deixamos que a própria palavra fale ao nosso coração. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentenças difamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticaram. Encontraram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles não têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas
levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganaram com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam entredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Que texto difícil. Que desafio para nós nessa noite. Uau! É como aqueles raros momentos que, se eu pudesse escolher, eu não escolheria esse texto para meditarmos. Porém, como nós estamos nessa saga, nessa jornada em 2 Pedro, não se é possível pular esse capítulo. Então precisamos ler esse capítulo, refletir sobre o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, ao nosso entendimento nessa noite, através de um capítulo tão complexo, tão profundo, tão duro, mas também tão necessário para o nosso tempo. É verdade, é sério. Uau! Então, vamos fazer aquele caminho de volta que nós sempre fazemos. E aqui na minha Bíblia de estudo, na minha versão NAA, é um capítulo que não tem perícopes. Ele não é dividido em nenhuma parte, ele é um capítulo inteiro falando sobre os falsos mestres. E aqui na minha Bíblia de estudo, ele pontua 4, como se fossem 4 temas, como se a gente pegasse esse capítulo e a gente fosse dividir ele, seria dividido em 4. O primeiro deles é a influência dos falsos mestres. No versículo 1 ao versículo 3. Logo no versículo 1, Pedro, para trazer entendimento ao povo a respeito da influência dos falsos mestres, ele traz a memória quando ele fala: assim como surgiram falsos profetas, surgirão falsos mestres. Então, o povo conhecia as histórias dos falsos profetas que se levantaram ao longo da história. Então, quando Pedro fala, ele atinge a memória do povo e, sim, então como existiram falsos profetas, também existirão falsos mestres. E sabendo disso, nós precisamos ter cuidado em quem temos dado ouvido e permitirmos sermos influenciados. Ora, entenda, se eles
eles tinham um poder de influência? É porque existia um povo influenciável, ao qual poderia ser levado pela influência daqueles mestres. E esse texto é tão atual porque vivemos numa fase, vivemos numa era de influencers. Influencers digitais, pessoas que nós seguimos aqui nas redes sociais e colocamos ela como esse parâmetro a ser seguido, como esse alvo, esse foco. Essa pessoa, ela é assim, ela é maravilhosa, eu quero vestir as roupas que ela veste, eu quero usar o que ela usa, eu quero ser como ela. E os mestres, eles eram essas figuras de influência, eles eram essas figuras em que muito do povo, muitas pessoas queriam ser iguais a eles. Então, a minha reflexão logo nesse momento aqui dessa live é: vamos refletir um momento. Quem nós temos colocado nesse patamar de influência sobre nós? Temos vivido num tempo em que eu tenho observado, em que as pessoas elas não estão preocupadas com o caráter, elas não estão preocupadas com a história por trás daquela igreja que parece que do nada virou famosa, pegou fama. Como que aquela igreja surgiu? Que base que aquela igreja está? Não, muitas pessoas elas estão preocupadas que a igreja tem LED, que a igreja é preta, que a igreja tem luzes, que a igreja é a igreja do momento, é a igreja midiática, é a igreja que todo mundo quer estar lá, mas ninguém sabe por que ele está lá. Não entendem a história, não entendem o caráter do pastor, não conhecem o pastor. Eu tenho vivido um período em que eu tenho observado em que as pessoas elas não se preocupam em conhecer da onde o seu pastor veio, quem é o seu pastor. Não, elas só se preocupam com o status, ou seja, com a aparência. E será que eu também tenho me preocupado? Será que eu tenho me espelhado em meras aparências? Eu preciso tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Quem tem sido a nossa referência de influência? Porque Pedro está falando, cuidado com os falsos mestres. Eles serão influentes. Eles aparentarão influência, eles aparentarão, mas cuidado. Aqui no versículo 4, começa a descrição do castigo que espera os falsos mestres. Jesus, em seu tempo aqui na terra, ele fala muito sobre essência, sobre motivação, sobre intenção, sobre o interior do coração, sobre a mente, os nossos pensamentos, o que o homem não pode ver, apenas o que Deus pode ver. Aqui no versículo 4, Pedro começa a falar: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Entenda, Deus não poupou os anjos que se levantaram contra ele. Deus não poupou o povo que veio junto com Noé, numa época que Jesus não tinha vindo ainda, não existia o Pentateuco ainda. Deus não poupou aquele povo. Deus não poupou o povo de Sodoma e Gomorra. Deus não poupou o Egito. Então, por que Deus vai poupar os falsos mestres? Deus não vai poupar os falsos mestres. E nós precisamos ter cuidado para não sermos levados pelos falsos mestres. Então, nessa noite, a minha primeira dica
Pastora, como eu posso me livrar dos falsos mestres? Tenha a sua Bíblia. Medite na Bíblia. Estude a Bíblia. Se você puder, decore a Bíblia. Não se leve pelo que os pregadores no YouTube falam. Não se leve pelo que os influencers digitais falam. Se eles são, de alguma forma, se a fala deles não estiver de acordo com a Bíblia, fique com a Bíblia. Aqui no Devocionar, nossa primeira meta é motivar você, incentivar você, para que você tenha o seu relacionamento construído com Deus. É você ligado direto com o Pai. É você orando e escutando Deus falar com você. É você lendo a Bíblia e tendo ela sendo revelada a você. Dessa forma, você não cairá na doutrina dos falsos mestres. Há um destino, um juízo, um castigo reservado para os falsos mestres. Ah, querido, que temor eu tenho. Eu tenho muito temor de estar aqui, eu tenho muito temor de subir no altar, eu tenho muito temor, e um dos grandes temores que eu sempre carreguei é: Senhor, não me permita falar nenhuma heresia, não me permita falar nada que seja contrária à Tua Palavra, mas que eu consiga entender a Tua Palavra e passar a Tua Palavra para o povo de forma correta, de forma justa, de forma eficaz. Por isso eu sempre oro ao Senhor e peço: Senhor, me usa como um canal, que não seja eu, mas que seja o Senhor, porque de mim mesma não existe nada que vale a pena, mas o Senhor faz através de mim. Então, nessa live, nessa noite, vamos aprender com esse texto. Como eu disse, não vamos cair na cilada dos falsos mestres, porque nós teremos a nossa própria experiência com Deus e não seremos enganados, não seremos ludibriados. Amém? Bota aqui, ó, foguinho. Amém? Para eu saber que vocês estão entendendo aí o que eu tô falando. O pastor Gessé falou: como diz Tozer, nunca ouça alguém que não ouviu a Deus primeiro. É verdade, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando ao longo da live. O pastor Gessé colocou: não deixará impune quem torce a palavra e a usa para o favorecimento próprio. Graças a Deus temos o sumo sacerdote, que é Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos continuar. Então, entre o versículo 4 e o versículo 10, parte A, Pedro está falando sobre esse castigo que os falsos mestres aguardam. E aí, eu vou ler a partir do 10, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Gisele está comentando: eu entrei para o Getsemane por conhecer a vida de vocês, meus pastores. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Gi, glória a Deus, Vanusa. Isso é tremendo. Isso é poderoso demais. Peraí. Isso é tremendo, poderoso demais. Glória a Deus. Então aqui o texto está dizendo: precisamos tomar cuidado. Precisamos escolher aquilo que é mais difícil. A vida cristã, a vida com Deus, ela não é fácil. A vida com Deus não é um mar de rosas. A vida com Deus não é conquistas de bens, não. Olha, eu costumo dizer que o maior bem
que eu e você podemos ter é esse relacionamento com Deus. É sermos amigos de Deus. É termos essa comunhão maravilhosa com o Pai que cuida de nós, sabendo que Ele não vai permitir que nada nos falte. E na verdade Ele vai nos surpreender. Basta escolhermos a melhor parte, aquela que não pode nos ser tirada, que é esse relacionamento com Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Vanusa, a vida com Deus realmente não é fácil. Gessé comentou, Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra em meio aos problemas para mostrar que Ele é conosco e por nós. É verdade. E no versículo 11, Pedro continua, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentenças difamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, entre o versículo 10b e o versículo 16, Pedro vai falar sobre o caráter dos falsos mestres. Então, olha só, pelo caráter descrito aqui, você consegue identificar previamente quem serão os falsos mestres que vão aparecer na sua vida. Então saiba que os falsos mestres, eles vão difamar os seres celestiais. Os falsos mestres, eles vão desprezar a autoridade, eles serão arrogantes, eles serão atrevidos, eles serão insubordinados, eles serão desobedientes, eles não seguirão a Bíblia, eles não seguirão a Deus, eles vão se colocar como próprios deuses a serem seguidos, a serem ouvidos. Os falsos mestres não aceitarão que estão errados. Pastor Gessé, a Vanusa colocou, mas é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não saberei viver sem Jesus. Glória a Deus, Vanusa. E aqui a gente está aprendendo a identificar os falsos mestres. Esses, porém, como animais irracionais, serem guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos falando mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam, com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo. Lembra da história de Balaão? A mula de Balaão? Falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais, aí acaba aqui. Então, versículo 16. Então, aqui, pastor Gessé escreveu, glória a Deus, Vanusa, é Cristo quem dá o sentido, glória a Deus. Amém. Gente, lembrando que essa live, ela não vai ficar salva por muito tempo, ela só ficará salva por 24 horas. Então, se você já tá gostando aqui de tudo que a gente está aprendendo, ouvindo, compartilha, envia para as pessoas e fala, olha, a live vai ficar só 24 horas. Amém? E a gente vai seguindo aqui para a continuação do estudo
2 Pedro capítulo 2 é um texto difícil. É um texto complexo, profundo, difícil de ser ministrado, mas nós estamos aqui seguindo nessa missão de mergulharmos na palavra de Deus. Eu estou procurando aqui algo que eu separei para estar falando sobre essa parte, que é aqui ele volta a falar no versículo 17 até o versículo 22 sobre a influência dos falsos mestres, como nós precisamos ter cuidado, né, com essa influência. A total decepção com os falsos mestres. Aqui o apóstolo Pedro faz uma transição da degradação moral dos falsos mestres para as implicações desta depravação. Então, os falsos mestres, além de depravados, são uma total decepção para aqueles que neles confiam. Então, os falsos mestres, eles em essência não são confiáveis, porque eles buscam glórias a si mesmo. Eles fazem o que fazem para eles receberem a glória. Então os falsos mestres não querem dar glória a Deus, eles querem eles receberem glória. Eles querem eles serem o salvador das pessoas. Eles querem conduzir as pessoas para seus próprios interesses egoístas. Então, em primeiro lugar, os falsos mestres não têm o que prometem. Aqui no versículo 17, esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Então, os falsos mestres, eles não têm a resposta que eles prometem, eles não têm a saída que eles prometem, eles são mentirosos, eles são falsos, e muitas vezes você só vai descobrir, só vai cair em si quando você já está, muitas das vezes, totalmente envolvido com eles e você já se sente não consegue nem como sair daquela situação, se afastar, porque toda a sua vida está em torno. Porque o falso mestre é aquela pessoa que ela acha que ela é o centro do universo, né? O pastor Gessé fala, os falsos profetas continuam até hoje atacando essa doutrina e aqueles que a defendem querem seguidores, status, infelizmente muitos são enganados. Então essa live Deus preparou para chamar a nossa atenção. Filhos queridos, se atentem aos falsos mestres que podem estar no meio de vocês, porque os falsos mestres, eles não são necessariamente os pastores, não são aquelas pessoas que estão em destaque. Às vezes o falso mestre é aquele que quer o destaque, é aquele que quer se colocar em posição de destaque, e assim ele vai tentando levar as pessoas da igreja a muitas das vezes se virar contra o pastor, a muitas das vezes se virar contra a doutrina cristã daquela igreja, levando um grupo a achar que essa pessoa é o correto, que essa pessoa é que é dono da doutrina correta. Então, o falso mestre, ele pode estar no meio da igreja, pode ser aquele que não está servindo necessariamente, mas ele está manipulando, ele está usando as palavras, ele está tentando enredar a igreja a se desviar da verdade. Então, o falso mestre, ele não tem o que ele promete, ele é uma mentira. E nós precisamos conhecer a verdade. Sabe como você sabe que algo é falso? É você conhecendo o que é verdadeiro. É você conhecendo a verdade. Só quando você conhece uma nota, né, de 50 reais, de 100 reais, quando você conhece a nota verdadeira, você pode identificar qual é a falsa. Pastor Gessé falam muito bem, tem lábia e usam esse dom de convencimento através do discurso para manipular. É verdade, precisamos tomar cuidado. Por isso que eu falei, querido, se você ficar entre a Bíblia e aquele discurso muito eloquente, fique com a Bíblia.
Se você tiver que ficar entre orar e ver uma pregação no YouTube, ore, vá orar. Entenda? Busque a sua vida com Deus, o seu relacionamento personalizado íntimo com Deus. E aqui, em segundo lugar, os falsos mestres são enganadores, que afastam as pessoas de Deus. No versículo 18, fala assim: porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Olha, viver Cristo é carregar a cruz. E é muito interessante, esses dias eu tava pensando, né? Eu sou uma pessoa extremamente reflexiva. E eu tava pensando, né? O que é essa carregar a cruz, né? Tantas pessoas falam sobre o que é carregar a cruz e eu tava pensando, bom, Jesus, ele carregou a cruz e para ele a cruz era o símbolo, ele carregava algo que não era, que ele não merecia. Não era dele aquela cruz. A cruz não pertencia a ele. Então, ele carregava aquilo que não pertencia a ele por amor a nós. Por nosso amor. E eu fiquei pensando que, às vezes, eu carrego coisas que eu não tenho culpa. Que eu não tive responsabilidade. Mas por amor eu preciso carregar. Por amor à igreja, por amor às vezes à minha família, por amor eu preciso carregar. Quantas vezes eu tive que pedir perdão, sendo que eu não tinha feito nada. Na verdade, eu tinha que pedir perdão para a pessoa que me feriu. Eu não tinha feito nada, a pessoa é que tinha me ferido. Mas eu fiz o quê? Eu carreguei a minha cruz, que não era minha, mas eu fui até a pessoa e eu pedi perdão. E isso foi maravilhoso. Sempre quando a gente carrega, a gente toma para nós a responsabilidade. Carregar a cruz também é tomar para si a responsabilidade de fazer pelo outro aquilo que o outro não tem capacidade para fazer, mas você pode fazer. Então carregue a sua cruz e siga a Jesus. Negue-se a si mesmo. Então, não sei como você veio parar no meio cristão. Eu não sei qual foi o discurso que fez com que você aceitasse a Jesus no seu coração. Mas eu quero dizer para você que sim, Jesus tem uma vida de abundância sobre a sua vida. Mas a abundância segundo Jesus não é a mesma coisa que a abundância segundo Isadora. Não é. Deus, ele tem uma nova visão. Nós temos a velha visão. Nós temos a visão de que se eu fizer tudo bonitinho, tudo certinho, tudo direitinho, eu vou merecer uma casa maior, eu vou merecer um carro novo. Se eu fizer tudo bonitinho, tudo certinho, nenhum mal vai me acontecer. Não é assim. Não é assim. Não é assim. A gente pode fazer tudo certinho e ainda assim coisas ruins acontecerem. A gente pode fazer tudo certinho e ainda assim passarmos por dificuldade. Por quê? Porque a vida com Deus não é uma receita de bolo que você segue os passos e você vai saber o resultado final. Não, a vida com Jesus é um relacionamento. É você se abrir, se doar para o Senhor, é Ele se abrir para você, se doar para você. É uma vida de mão dupla. E relacionamento não é receita de brigadeiro, não é receita de bolo. É você descobrir todos os dias. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando na live. Vou ler aqui os comentários. Amém, é forte. Uma palavra poderosa, Bárbara. Não dá pra viver só de mini vídeos do Instagram.
sem se aprofundar na palavra e conhecer a verdade. É verdade, Bárbara. Atos 17:11, precisamos ser bereanos. Glória a Deus. É verdade, é verdade. Pastor Gessé, ser cristão não é ter justiça própria. É verdade. É se apegar à justiça de Cristo e amar quem nos fere. Acho que eu tô precisando de óculos, irmãos. Então, estamos quase acabando. Eu vou continuar lendo o versículo, aí no caso aqui, o terceiro. Deixa eu ler o terceiro lugar aqui. Terceiro lugar. Os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. Quarto lugar, que eu já li o terceiro lugar, repeti. Em quarto lugar, os falsos mestres são escravos. Versículo 19. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, em quarto lugar, os falsos mestres são escravos. Então, eles não podem libertar ninguém porque eles mesmos são escravos. Graças a Deus que Deus nos ama e Deus escolheu nos amar. Não há nada, queridos, nada de bom em mim mesma, em minha carnalidade. A Isadora sem Jesus é só depravação, é só maldade, é só pecado. Mas a Isadora com Jesus, ela sim, ela pode, com Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus, ela pode sim ser participante da obra de Cristo, que é uma das coisas assim mais maravilhosas que eu e você podemos fazer, é sermos coparticipantes daquilo que Deus tem feito no mundo. E se você quer ser coparticipante, você precisa saber quem você é, você precisa saber os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu, para que Deus te chamou aqui nessa terra, porque que Deus te colocou aqui nessa terra, e viver segundo o propósito que Deus te chamou, seja no seu emprego, seja no meio acadêmico, seja no meio ministerial, ou seja em um novo lugar, que você busque no Senhor essa relação em que Deus possa direcionar você. De repente Deus quer que você saia do lugar que você está, que você saia da cidade que você está e vá para uma outra cidade, e vá para um outro lugar, e você precisa buscar em Deus essa direção, essa verdadeira direção para o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para você ao fazer você nascer nesse mundo. Continuando aqui. Então, aqui no versículo 20, ele continua o texto. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam entredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior que o do primeiro. O juízo é inevitável aos falsos mestres. Pedro conclui sua análise sobre os falsos profetas, falsos mestres, falando sobre o juízo inevitável de Deus que virá sobre eles, destacando aqui 3 pontos. Pedro destaca nesse texto. O primeiro, aqui logo no início, é que o último estado será pior do que o primeiro estado. Os falsos mestres saíram de dentro das fileiras das igrejas. O propósito deles é arrastar os discípulos através deles. Houve um tempo em que eles professavam a fé ortodoxa. Com o tempo, porém, abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e exclusividade, como fazem as seitas e outros pontos de vista. O resultado foi a apostasia. O pecado desses falsos mestres não é de ignorância. Eles conheciam a verdade e mesmo assim desprezaram. É por isso que os pecados do líder são mais graves, hipócritas e danosos. Mais graves porque o líder peca contra um conhecimento maior. Mais hipócrita porque o líder fala de vida nova e vive
imiscuído com o pecado, ou seja, vive colado com o pecado, vive aliançado ao pecado. Os falsos mestres chamam a escravidão de liberdade e chamam as trevas de luz. Este é um pecado imperdoável, não porque Deus está indisposto a perdoar, não, mas porque o homem persiste, ele decide persistir nesse caminho e recusa-se a aceitar o perdão. O pastor Gessé disse muito forte: eles fazem o caminho inverso, querem levar quem está na luz para as trevas. E nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos realmente conhecer o Senhor, conhecer quem seguimos, para poder identificar os falsos mestres. E até a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se torne um falso mestre. Por isso que a gente precisa se apegar à Bíblia, o que ela diz, se apegar ao Senhor, o que Ele diz, e seguir o caminho mais difícil. A porta é estreita, o caminho é estreito. Segundo, melhor seria nunca ter conhecido a verdade, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Caminho era o nome primitivo do cristianismo. Esses mestres tinham dado as costas para as verdades. Que eu e você sejamos protegidos pelo Senhor e que a gente não venha dar as costas ao caminho da verdade. Terceiro, a tragédia do retorno à imundícia, porque aqui no versículo 22 Pedro fala: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, que eu e você precisamos, venhamos a nos apegar ao Senhor, a um relacionamento íntimo com Ele, preferindo a Bíblia, preferindo a oração, investindo em jejum, investindo em tempo com Deus, construindo um relacionamento personalizado com Deus. Você tendo esse acesso direto a Deus, você não precisa de ninguém. Busque ao Senhor, conheça o Senhor, e que você não caia nas armadilhas dos falsos mestres, e que você venha identificar os falsos mestres que se aproximam de você e você possa saber: epa, vou me afastar desse falso mestre porque eu não quero ir pelo caminho do falso mestre. Uau! E assim a gente termina esse estudo nesse capítulo maravilhoso, devocionando aqui juntos. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoado com esse texto, com esse devocional, com essa ministração, né? E na semana que vem nós vamos para o capítulo 3 de 2 Pedro, que é o último capítulo de 2 Pedro. E assim nós vamos estar terminando mais um livro da Bíblia. Deus abençoe você, tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Até mais.